Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços de partilha para quem está buscando o autoconhecimento, para você entender o que é que a vida está querendo lhe dizer a cada momento e seguir no fluxo, aprendendo, sim, porque viemos aqui aprender, aprender a ser um ser humano melhor, mais bondoso, mais generosa, mais gentil, mais firme, seguindo o propósito da nossa alma. Nesse momento, eu estou fazendo uma série extraordinária. Para quem ainda não começou a assistir, já tem muita gente acompanhando. Mas para quem não começou ainda a assistir, procure no meu canal a série Nada é por Acaso e veja desde o episódio primeiro. Por quê? Porque nessa série eu vou explicando o que cada situação que a gente passa na vida, situações de fracasso, de sucesso, da paixão, da traição. E nesse momento, hoje, exatamente hoje, eu vou falar sobre algo que machuca muito o ser humano, que é a traição. E o que é que isso significa dentro do contexto do aprendizado do amor? Sim, porque nesse momento a série, hoje é o 29º vídeo, eu estou falando de como acontece, como nossa alma se desenvolve dentro desse aprendizado. Não, eu não estou falando simplesmente do amor romântico, gente. Eu estou falando do aprendizado da nossa alma sobre essa disciplina do amor. E se vocês não entenderem que carta é essa, vocês precisam ver os vídeos, como eu disse, do primeiro até hoje. Isso é uma carta do tarô mitológico. Por que eu estou usando o tarô? Brevemente eu vou dizer, porque Carl Jung descobriu que em cada carta nós vamos ter os arquétipos. Cada carta é um arquétipo, é vamos dizer, uma síntese de uma situação que o ser humano vai passar no seu aprendizado, nos seus diversos aprendizados, porque nós temos aprendizados da ordem emocional, de ordem mental, de ordem física, né? Nós temos aprendizado de ordem energética, de poder, da capacidade de realizar, de imaginar e dar forma à nossa imaginação. Mas esse aqui, esse aprendizado que envolve a traição, a perda amorosa, é um aprendizado do amadurecimento da nosso sentimento, de nossas emoções. Refinar, sair do apego, do ciúme, para um amor que olha para o outro e que também é visto, enxergado pelo outro e se forma uma parceria para caminhar. É desse amor de companheirismo, de maturidade, de ao mesmo tempo liberdade, de respeito mútuo às decisões, ao propósito de cada um, que nós estamos falando aqui desse aprendizado. Então, nesse momento, isso aqui é psique, assiste, eu recomendo, assiste. Se você não quiser assistir a série toda, eu recomendo que assista a série toda, porque eu vou falar, esse aprendizado, na verdade, começa aqui. Uma das cartas que eu já falei lá anteriormente, que é a carta dos enamorados, quando você escolhe alguém. Que tipo de pessoa você está escolhendo para lhe acompanhar? Desde o momento em que você encontra essa pessoa, começa o aprendizado do amor. E aliás, desde o momento que você deseja encontrar alguém, você já está dando os passos para esse aprendizado. Quando você escolhe alguém, você está escolhendo o tipo de pessoa que você quer lhe acompanhar nesse momento, durante esse aprendizado do amor. E aí eu vou falar, eu já falei, o que eu não digo, que desde o momento que você tem essa vontade, eu falei na carta 1, veja esse vídeo sobre esse desejo de amar. Eu falei do encontro, você tem uma carta que eu falo sobre de Eros com Psique. Esse aqui é o filho de Afrodite, a deusa do amor. E essa daqui é Afrodite, que no tarô, na história, representa a gente, nos representa. Aqui é o casamento às escuras, na paixão, no auge da paixão. Eu vou ter também um vídeo falando sobre isso. Depois, a desconfiança, a gente começa a enxergar pontos que a gente não gosta na pessoa, né? À medida que a paixão, que a cegueira vai diminuindo. Veja o vídeo também. E hoje
Em seguida, a desconfiança, você vai olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira e vai questioná-lo ou questioná-la. Isso é a traição. É quando a gente se sente insatisfeito, quando a gente já saiu completamente da cegueira da paixão e a gente começa a perceber o outro do jeito que a pessoa é, com suas qualidades e com dificuldades que para a gente pode ser assim muito danosa, uma dificuldade danosa, uma coisa que nos fere, porque o outro pode ter maneiras de viver, que desenvolveu sua vida até hoje, que podem nos prejudicar no cotidiano, porque na convivência, né, quando a gente está namorando, quando a gente está cada um no seu canto, apenas se encontra em alguns momentos, é uma coisa. Outra coisa é quando a gente está vivendo o cotidiano com aquela pessoa. E aqui já estava acontecendo isso, um relacionamento que já estava sendo vivido e que a pessoa começou a ver o lado negativo. Por exemplo, a pessoa escondia que ela tinha alguns vícios. Então, no cotidiano, esses vícios começam a aparecer, como o vício de beber todo dia. Então, às vezes você sai com aquela pessoa, ela bebe socialmente, mas você não percebe que aquilo é um vício. Mas quando você começa a conviver, você vê que ela bebe todo dia. Bebe pequenas doses, mas bebe todo dia. E aquilo começa a lhe incomodar. Então você começa a questionar, você começa a perguntar o que é que está por trás dessa fuga desse vício, né? Vamos dizer que para você, eu considero que também é assim, todo vício, tudo aquilo que tira você da sua consciência, é uma fuga da realidade. É o medo de olhar para algo dentro de você que não está bom. Então você, quando você questiona essa pessoa, ela se sente traída. Por que ela se sente traída? Aqui a gente não está falando simplesmente de uma traição sexual, de uma traição no sentido afetivo, que também envolve isso aqui, porque tem pessoas que quando elas se sentem incomodadas, insatisfeitas, elas traem o outro. Elas vão buscar no outro amor o aconchego ou a paixão perdida no relacionamento anterior. Então a traição sexual é um reflexo também da nossa insatisfação. Então, quando a gente não quer mais aquela relação e muitas vezes não sabe o que fazer com ela, a gente vai procurar outras pessoas. E aí é o problema. Cria-se um problema, porque o outro, quando descobrir, vai embora. Seja que tipo de traição, seja uma traição de questionar o outro, que antes você não fazia, porque na paixão a gente acha tudo lindo, né? A gente, quando a gente conhece a pessoa, a nossa carência, muitas vezes, é a carência que nos governa em direção a uma pessoa. Aí a gente faz todas as concessões possíveis e impossíveis para a gente, porque a gente quer de todo jeito aquela pessoa do nosso lado. Quando os dias vão passando e a paixão também vai diminuindo, ou seja, você já não está com aquela carência que você estava quando você encontrou aquela pessoa, aí você começa a criticar, a questionar, o conflito começa. Isso para o outro é uma traição, porque quando você recebeu ele ou ela, quando você se uniu, né, no relacionamento, você não criticou nada, você não olhou para nada, você aceitou qualquer que seja a condição. Eu, gente, já fiz isso muitas vezes e considero que isso foi muito danoso para mim. Por quê? Porque eu me envolvo numa relação, faço todas as concessões e depois eu começo a me incomodar, eu começo a sofrer. Por quê? Porque as condições que eu aceitei ferem a minha dignidade, feriam a minha dignidade, feriam o meu bem-estar. Eu não podia conviver com certas situações, mas como eu estava carente quando eu encontrei a pessoa, eu aceitei, né? E aí eu me uni às cegas com essa pessoa. Eu não prestei atenção quem era ela. No cotidiano eu comecei a questionar, meus amigos, minhas amigas começaram a questionar, e eu começo a questionar, a pessoa vai embora. Então esse é um momento de ruptura da relação. Nessa carta, que é a carta 5, nós vemos esse aprendizado. O que fazer quando a relação termina? Quando a paixão, eu fiz no vídeo anterior, o que fazer quando a paixão termina?
E o que fazer? Quando a relação termina, acabou. Você não aguentou as diferenças que foram percebidas durante a convivência e você rompeu o pacto da aceitação, da convivência cega. O outro foi embora. E o que é que fazemos? Como é que devemos agir? Esse momento é um momento muito rico de aprendizado, porque é um momento que a gente vai precisar voltar a visão para nós, deixar o outro ir e começar a olhar e percorrer os estágios anteriores dessa relação para entender por que nós chegamos aqui. O que foi que fez que a gente encontrar aquela pessoa? Como nós encontramos? O que nós fizemos ou deixamos de fazer até esse momento que nós começamos a rejeitar o que a pessoa é verdadeiramente. Então, o aprendizado do amor é esse movimento de chegar junto, esse movimento da necessidade do afeto que todo ser humano tem. A gente precisa, gente, uns dos outros. A gente precisa de abraço, de beijo, de carinho, não necessariamente de um relacionamento afetivo sexual, mas a gente precisa dessa nutrição na nossa vida. Todo ser humano precisa de afeto, de carinho, de olhar, de ser visto e de ver o outro. Mas a gente não nasce sabendo fazer isso. A gente percorre vários estágios, precisa se entregar a vários tipos de situações na convivência com as outras pessoas para a gente perceber, primeiro que a gente não sabe, depois que a gente tem como aprender. E como é que a gente aprende? Convivendo, tendo relações de amizade, tendo relações afetivos sexuais, se entregando à convivência com as pessoas e olhando quem somos nós, o que a gente deseja, quem é o outro, quem são essas pessoas que nós estamos atraindo para junto da gente, porque tudo é questão de ressonância. Então nenhuma pessoa chega na vida da gente por acaso. Nós atraímos essa pessoa e essa pessoa nos atraiu, então existe uma frequência semelhante. Por isso, essa pessoa é o nosso espelho. Se a gente está rejeitando essa pessoa com determinadas características que nós não gostamos, é importante nos prestar atenção. Será que a gente também não tem essas características e talvez elas estejam mais escondidas ou reprimidas? E a gente não mostra ao mundo, mas essa pessoa chega na nossa vida para nos questionar, nos provocar a revelar quem verdadeiramente somos, porque toda relação nos oferece essa oportunidade. Se você está se resguardando, se protegendo, fugindo das relações, tenha cuidado, porque na verdade você está fugindo de se enxergar, de se ver. Porque é nas relações humanas que nós podemos enxergar o nosso estágio evolutivo. A nossa evolução é esse processo de estar na convivência com outros seres humanos, percebendo o outro e se percebendo. Percebendo o que nós desejamos e o que nós não desejamos na nossa vida, ou seja, aprendendo a dizer sim e não dentro da relação, porque isso é reflexo do amor maduro. Do amor maduro a gente sabe pôr limite e a gente sabe também até onde a gente pode ir. Então, o amor maduro oferece uma série de oportunidades para a gente se melhorar. Então, olhe, se a relação acabou, não é o momento de você engatar em outra relação. É o momento de parar, de olhar, de percorrer cada uma das etapas e descobrir as lições, como é que você se comportou, o que é que você percebeu de você nesse processo, o que é que você quer repetir, o que você não quer repetir. Ok? Então, veja, recomendo que vocês vejam essa série desde o início. A série se chama Nada é por Acaso. O meu canal, eu sou Silvana Medeiros Maia, meu canal é o Saúde como Caminho. Então, dentro do canal, no YouTube, Saúde como Caminho, você procura a série Nada é por Acaso. E se você desejar entrar no meu grupo do WhatsApp, é só dizer aí nos comentários do vídeo que eu incluo você. Eu tenho um grupo do WhatsApp que toda vez que eu posto um vídeo, eu coloco lá o aviso
que aí ajuda você a não se perder na série. Então, se você tiver interesse, só é dizer nos comentários, pode, por favor, me inclua no grupo do WhatsApp do canal Saúde como Caminho, ok? Então, fiquem com Deus, um dia maravilhoso e abram, gente, abram seu coração para aprender. Mesmo que a trajetória seja difícil, que essa vivência atual esteja difícil, saiba que é apenas uma etapa, pois tudo passa. A próxima etapa virá e trará novas oportunidades para você ser cada dia mais feliz. Que assim seja, que possamos a cada dia ser mais felizes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.